Aleluia. Que se encontra a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 28. Vamos ler do 28 a seguir. Glórias ao Senhor dos Exércitos. 14, a partir do versículo 28 a seguir. Irmãos, para melhor compreensão da leitura, vamos ler a partir do versículo 22. Vamos ler o capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu leio o par, os irmãos o ímpar. Amém? Vamos repetir o versículo 31, todos juntos. 1, 2, 3. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Diga comigo: não duvide. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eu sei que estás aqui, eu sei que a sua presença está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida pela presença do teu Espírito. Obrigado pela presença dos meus irmãos, que o Senhor despertou para aqui aprender tua palavra. Eu tenho certeza que nenhum de nós sairemos daqui igual, porque a sua palavra nos renova, a tua palavra nos aviva. Espírito Santo, eu sou dependente de ti para ensinar, como a igreja depende de ti para compreender. Não existe mestre maior do que o Senhor. Toma o teu lugar, ó Deus, em nome de Jesus eu oro, crendo em ti. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, amados. Glórias ao nome santo de Jesus. Queridos, falamos na semana passada a respeito da grande fé de Davi, um exemplo de grande fé de Davi, enquanto os homens enxergavam o gigante, Davi enxergava o prêmio. Amém? Quem tem fé não enxerga as dificuldades. Quem tem fé enxerga o prêmio, o resultado. Então, aquele que tem fé, não importa os desafios, ele apenas enxerga o resultado, o prêmio. Quem tem fé sabe que existe um propósito para tudo isso. A fé que Deus te dá, existe um propósito. Deus não coloca a fé em seu coração sem propósito. Amém? Existe um propósito. Davi disse: para que todo saiba hoje que Deus salva não com espada nem com lança. Qual que era o propósito? Deus iria mostrar para Israel que para ele ganhar a batalha não precisa de espada nem de lanças. Fé com propósito. Querido, nesta noite falaremos da fé pequena ou da pouca fé. Amém? Não estou falando de bule, que é bom em café. Estamos falando de pouca fé. Quando olhamos para esse texto, algo muito interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aí, aberta aí, abra ela aí, no mesmo capítulo, para a gente acompanhar o texto. Diz o texto que Jesus mandou os discípulos para outra banda do mar, e ele ficou do lado de cá e disse aos seus discípulos, versículo 22, vai para o outro lado, que eu vou despedir a multidão aqui, e depois ele ia orar. E quando foi à tarde, os discípulos veio buscá-lo. Mas o versículo 24 diz: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava no meio do mar. Então os discípulos, em determinado horário, vamos buscar o mestre. Só que eles não conseguiam chegar na praia, não conseguiam chegar aonde Jesus estava, porque havia o impedimento das ondas, havia o impedimento do vento. E diz o texto, versículo 25, que na quarta vigília da noite, o que isso nos sugere?
que os discípulos já estavam ali durante horas tentando chegar até a praia e não conseguia. Mas a quarta vigília da noite, a primeira vigília, irmão, compreende das 18 horas às 21 horas. Então, segundo o costume israelita, nós estamos ainda na primeira vigília. A primeira vigília começou às 18 horas da noite, e quando é 21 horas, termina a primeira vigília. A segunda vigília vai das 21 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Então, entre as 3 horas da manhã às 6 da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Jesus foi ao encontro dos discípulos. E o que aconteceu, irmãos? O 26 diz que eles viram alguém andar por cima do mar, e eles ficaram assustados. Já havia, irmão, história de terror na época, amém? A gente tem medo das coisas, não tem? Do bicho papão, as crianças, né? O lobo mau, o homem do saco. Quem lembra do homem do saco? Misericórdia, irmão. Eu lembro que minha mãe falava tanto daquele camarada, que uma vez eu vi um homem carregando um saco, parecia que tinha alguém dentro, e eu corri para o outro lado. É o homem do saco. Aí eu perguntei: é o senhor que é o homem do saco? Aí ele falou assim: sou eu mesmo. Aí que eu corri, irmão. E eu cheguei em casa e eu disse: mãe, eu vi o homem do saco. Ela falou assim: não falei? E naquele tempo também existia. Os discípulos tinham medo de fantasma. Imagina você estar no meio do mar, vento, onda batendo, você não consegue, e já existe um clima tenso, né? O clima já está tenso, né? O clima já está tenso, já está difícil as coisas. De repente você vê um vulto se aproximando. Irmão, foi uma gritaria ali, irmão. Jesus, e aquela coisa. Imagina aqueles homens barbados tudo gritando. Ai, que cena terrível. Aí, Jesus, irmão, versículo 27. Tende bom ânimo, sou eu. Queridos, Jesus sempre nos acalma. Tenha isso em mente. Jesus sempre nos acalma. Diga comigo: Jesus sempre me acalma. O Espírito de Deus sempre me acalma. Querido, tenha isso em sua mente. Deus está pronto a te acalmar. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de desespero. Deus é Deus de paz. Tem de bom ânimo, sou eu. Tenha paz, não perturbeis, sou eu. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 28, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Queridos, aqui está a prova que Pedro tinha fé. Irmãos, quando olhamos para Pedro, Pedro tinha fé. Por que Pedro tinha fé? Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Quem tem fé, irmão, faz prova. Amém? Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não faço nenhuma prova, se eu não faço nenhum desafio, se eu não estimulo a minha certeza. Fé é isso. Se é Deus, vou fazer isso e vai dar certo. Se é Deus, eu vou plantar e vou colher. Se é Deus,
Se Deus ouve a minha oração, eu vou orar e Deus vai me escutar. Se Deus ouve a minha oração, eu vou pedir tal bênção e Deus vai atender. Isso é fé, é exercício da fé. Isso não é dúvida. Amém, irmãos? Isso é fé. Se és tu, manda e é contigo. Só que isso daqui aumenta ainda a nossa compreensão. Se você abrir a sua Bíblia, mas deixe marcado aí, irmão, no capítulo 14, mas abre a sua Bíblia lá, em Salmos 34, versículo 7. Se eu não me engano, alguém leia. Não, versículo 8, Salmo 34, versículo 8. O que Deus está dizendo? Provai, é isso que Deus está dizendo? Provai e vede que o Senhor é bom. Como que eu vou saber se Deus é bom se eu não provo? Existe? Não. Como que eu vou saber se eu tenho fé se eu não provo? Como que eu vou saber se Deus responde se eu não provo? Eu preciso provar. Então provar é diferente de tentar. Qual que é a diferença de provar? Provar é quando Deus está dizendo, sou eu. Aí você quer provar, é o Senhor. Então prova. Isso não é tentar, isso é provar, amém? Isso é provar. A mesma coisa, Deus, você está perturbado, aí você ouve uma voz, Senhor, sou eu. Não temas. Quem é que falou? Foi Deus? Se é Deus, fala de novo. E ele vai falar, ou não vai? Se é ele fala de novo. Agora, se não é ele não fala, não. Você está provando. A mesma coisa, irmão, aconteceu no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ver, irmãos. Gideão, quando ele prova se é Deus que está com ele mesmo, se Deus vai dar os midianitas em suas mãos. Olha só, capítulo 6, versículo 36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minhas mãos, como tem dito. Os irmãos acharam? 6,36. Se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Preste bem atenção. Ele pegou um pano, colocou lá fora e disse: Senhor, se o Senhor está comigo. Isso é uma coisa impossível, não é, irmão? Faz cair todo o sereno só neste pano aqui. Se o Senhor vai me livrar. Preste bem atenção. Deus disse para ele assim: eu vou dar os midianitas nas suas mãos. Só que ele estava com dúvida. A sua fé a sua fé estava fraca. Ele precisava de ter certeza. E como que você vai ter certeza da sua fé? Fazendo prova, amém, irmãos? Como que a sua fé vai crescer? Fazendo prova. Isso é diferente de tentar a Deus. Isso é provar a Deus. Diga comigo, provar a Deus é bem diferente de tentar a Deus. Tentar a Deus é você dizer assim: se Deus é comigo, eu vou ficar na frente do trem e Ele vai brecar antes de me matar. Ô irmão, aí você está tentando, né? Aí você está tentando. Quando olhamos o texto aqui, ele disse: Senhor, versículo 37, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Versículo 38. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada. Preste bem atenção. De madrugada ele foi, para quê? Para o sol não bater. Se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Ele pegou e derramou dentro de uma taça cheia de água, só de sereno. Disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça
a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Ele provou de novo. Puxa vida, eu acho que, será que foi coincidência? Será que eu não estou ficando louco? Senhor, eu vou colocar de novo aqui, não fique irritado. Não fique irritado, Senhor. Mas faz todo o orvalho ficar molhado e o pano seco. Não é milagre, irmão, isso? Como é que pode cair sereno em todo o orvalho e o pano ficar seco? Quando ele foi de madrugada, todo o campo estava cheio de orvalho e o pano seco. E no outro dia, no outro dia o pano seco, o pano molhado e todo o orvalho seco. Ele entendeu que Deus estava com ele. Sabe o que é isso? Fazer prova. Isso fortalece a sua fé. A mesma coisa, Pedro, voltemos para lá, capítulo 14, versículo 28 de São Mateus. Disse-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Queridos, uma coisa que eu entendo aqui, isso aqui é muito importante. Como que eu vou andar sobre as águas? Em que condição eu andarei sobre as águas? Primeiro, para mim andar sobre as águas, eu preciso clamar. Amém? Ninguém anda sobre as águas se não clamar. Primeira coisa que tem que se fazer é clamar. Clamar é o mesmo que pedir. Eu quero andar sobre as águas, então peça para Deus. Amém? Eu quero andar sobre as águas, peça para Deus. Segunda coisa, eu tenho que ouvir Deus me dizer: vem. Correto, irmãos? Por quê? Porque senão eu afundo, não é assim? Não adianta Senhor, eu vou andar sobre as águas aqui e pisar. Você tem que ouvir Deus dizer: pisa, ou não? Não foi isso que aconteceu com Pedro? Senhor, se és tu mesmo, manda eu andar sobre as águas. O que é que Jesus disse? Versículo 29. Alguém leia, parte A. Vem. Exatamente. E disse-lhe: vem. Como que eu vou andar sobre as águas se Jesus não disse para mim vir? Eu estou clamando: Jesus, eu quero andar sobre as águas, eu quero andar sobre as águas, eu quero andar, mas Deus não está dizendo para mim vir. Você vai? Não, irmão. Não vá não, irmão. Não vá mesmo. É a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor disse a eles: se vocês não adorar o Deus que eu criei, eu vou te jogar no fogo. Foi eles que pediram para ser jogado no fogo? Não. Então me joga no fogo aí. Não, eu não quero ir para o fogo. Só que eu não vou adorar o seu Deus. Ou você jogando no fogo ou não. Isso é fé. E fé grande. Fé que está disposto a morrer. Fé que está disposto a morrer é grande fé. Amém, irmãos? Se você tem uma fé que está disposta a morrer por ela, a sua fé é grande. Sua fé é grande. Quando olhamos para Pedro, ele pediu, ele clamou. E o que aconteceu? Jesus disse: vem, vem. Jesus está dizendo: vem. Agora resta a terceira coisa: eu descer do barco. Resta eu descer do barco. Resta eu colocar em prática o que Deus está mandando. Resta eu descer do barco. Porque tem pessoas que clama: Senhor, se és tu, me dá uma prova. Se és tu, fala comigo. Aí Deus fala por visão, Deus fala por sonho, Deus fala por profeta, Deus fala de todo jeito. Só que ele não tem coragem de descer do barco e pisar nas águas. Irmãos, não adianta eu orar,
Não adianta eu receber de Deus a ordem e se eu não descer do barco e pisar nas águas. Diga comigo, a fé precisa de ser exercida. Não é a prática, irmão, é a prática. A prática, se você não praticar, as coisas não acontecem. Deus mandou você descer, então desça. Deus mandou você vir, então vai. Se Deus está mandando, Deus está revelando, Deus está dizendo, então faça. Queridos, eu pelo menos, dificilmente eu faço uma coisa que vem na minha cabeça pela primeira vez. Quem faz? Acho que ninguém, né? Não faz. Pode até ser bom o negócio, mas você não faz. Por quê? Porque você quer ter certeza. E como que eu vou ter certeza? Orando. Senhor, se és tu mesmo, confirma. Senhor, se és tu mesmo, me dê a direção, me faz saber. E Deus faz. Comigo ele fala de um jeito, com você ele vai falar de outro, mas Deus vai dar certeza ao teu coração. Amém, irmãos? Deus vai dar certeza. Existe um pastor que faleceu há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, chamado David Wilkerson. E ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal. E Deus disse para ele que era para ele sair da sua casa e ir morar lá num bairro de muita violência no estado, aliás, lá nos Estados Unidos, um bairro de muita violência. Então ele ia sair de um lado, que ele estava em lugar pacífico, bom, e ia ir para o outro. E ele entendeu que era Deus. Só que ele fez prova. Ele disse: Senhor, se és tu mesmo, eu quero chegar em casa e a minha mulher, eu vou falar com ela e ela vai dizer que tudo bem. Quando ele chegou na casa dele, pasme, mas a mala já estava pronta. Olha, eu já preparei a mala aí, porque nós vamos viajar, vamos mudar, não sei, mas eu já preparei a mala. Você é Deus puro, vamos embora. Ou seja, Deus é Deus que confirma. Amém, irmãos? Deus não deixa você andar a cega. Fé não é andar a cega. Fé não é andar a cega. Fé não é andar a cega. Grave isso no seu coração. Fé não é andar a cega. Vamos ver se é verdade isso. Deixe marcado aí a Bíblia no livro de Mateus capítulo 14. E vamos ler o livro de Mateus capítulo 6. Olha o que diz, versículo 25, capítulo 6, versículo 25. Se alguém quiser ler 25 e 26, pode ler. Irmãos, olha aí a prova que fé não é andar cegas. Fé não é andar cegas. Diga comigo, fé não é andar às cegas. Preste minha atenção. Preste minha atenção. Deus está dizendo aqui: não fique preocupado pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Aí o versículo 26, Jesus nos dá a base. Qual que é a base? Olhe para os céus, olhe para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Quem já viu uma ave plantar? Quem já viu uma ave semear? Quem já viu uma ave ajuntar em celeiro? Isso não acontece. As aves não fazem isso. Mas ele diz: mas o vosso Pai Celestial as alimentam. Olhe para as aves, não ande às cegas. Eu estou dando um exemplo para vocês. Se eu sustento as aves, eu não vou sustentar vocês. Quem é que vale mais, as aves ou vocês? Jesus morreu pelas aves ou morreu por nós? Por quem Jesus morreu? Por nós. Então fé não é andar às cegas.
Fé é ter base, fé é ter certeza, fé é ter referência. Diga comigo, a minha referência é a palavra de Deus. Irmãos, essa é a sua base. A base da fé é a palavra de Deus. Não tem outra base. Não vai pelo que os outros dizem. Vai por aquilo que a palavra de Deus diz. Não vai por aquilo que o profeta fala. Vai por aquilo que a palavra de Deus confirma. Se o profeta está dizendo uma coisa e a palavra de Deus está confirmando, então acredite. Se o profeta está dizendo uma coisa, mas a palavra de Deus está dizendo a outra, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. Voltemos, irmãos, para Mateus capítulo 14. Pedro clamou, recebeu a resposta, e agora era a hora de praticar. Desce do barco. Não adianta, irmãos, eu clamar, receber a revelação, receber a voz de Deus e não descer do barco. O cego Bartimeu, diz o texto, que ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, e Jesus o ouviu. Quando alguém o chamou, diz o texto, que ele jogou a capa fora. O que é isso, irmão? É fé. Imagine, irmão, eu tenho o que identifica o cego o óculos, né? E aquele bastão hoje, né? Se você vê a pessoa com um bastão na mão e um óculos escuro, é certo. Mas quando ele ouviu que Jesus estava ali chamando, se fosse nos nossos dias, ele ia jogar o óculos fora e ia jogar o bastão fora. Sabe o que é isso? Atitude. Não preciso mais desse óculos, não preciso mais desse bastão, não preciso mais dessa capa. A capa era símbolo que ele era cego. A capa era símbolo da sua cegueira. Ele jogou a capa fora. Isso é fé, atitude. Jesus está te chamando. Vem. Se ele está mandando eu ir, então desça do barco. Pratique a sua fé. Ponha em prática a tua fé. E Pedro fez isso. Versículo 29, parte B. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro desceu, Pedro andou. Pedro começou a viver na dimensão da fé, andar sobre as águas. Jesus mandou, eu clamei, Jesus mandou, eu clamei, Jesus me ouviu, Jesus mandou, eu pratiquei e estou andando sobre as águas. Coisa grandiosa. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, este é o grande detalhe. Ele começou a andar, começou a viver aquilo que Deus estava dizendo, mas o vento não havia cessado. O vento estava lá, ou não estava? Estava. Porque diz o versículo 32 diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O versículo 24 diz: porque o vento era contrário. Preste bem atenção. O vento estava antes, o vento estava durante e o vento estava depois. O vento estava antes, o vento estava durante e o vento estava depois. O vento estava lá. Mas aí quando Pedro tomou a atitude de fé, Pedro não percebeu o vento. Não é assim? Quando nós tomamos uma atitude de fé, a gente não percebe o vento, a gente faz. É a mesma coisa. Você está na igreja, aí você percebe, Deus começa a dizer para você: dá uma grande oferta, dá uma grande oferta. Deus começa a dizer: dá
uma grande oferta. Aí você, meu Deus, está uma coisa na minha mente aqui, eu tenho que dar uma grande oferta. Eu preciso dar uma grande oferta, eu tenho que abençoar a obra de Deus. Aí você tá com dúvida, você começa a orar. Jesus, confirma que eu preciso dar uma grande oferta, confirma. Aí você começa a sonhar. Tudo que você ouve é oferta. Eu tenho que ofertar, Deus está confirmando. Aí você dá uma grande oferta. Você deu, praticou a sua fé. Aí, maravilha. Aí você lembra, e agora? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E agora? Eu dei, e agora? Não, irmão. O vento estava soprando antes, o vento está soprando durante, e estava soprando depois. O vento não vai parar de soprar. Ou você dando oferta ou não, o vento vai continuar soprando. O vento está continuando soprando. E Pedro sentiu o vento forte. Outra coisa, irmão. Quando você sai do barco, o vento é mais forte de quando você está no barco. Amém? Por quê? Porque no barco existe resistência. No barco existe certa proteção. Mas quando você sai do barco, não tem mais a proteção do barco. Não tem mais, o vento não se dissipa, de certo modo. E ele sentiu o vento forte. Sentiu o vento forte, teve medo. Querido, o texto a seguir diz assim: Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus disse que Pedro tinha pouca fé. Por quê? Porque ele olhou em sua volta, ele começou a prestar atenção no que estava ao redor. Amados, a fé que é grande, ela não liga para o que está acontecendo ao redor. Amém? Não liga. Quando eu começo a me preocupar com o que está acontecendo ao redor, eu estou começando a naufragar na minha fé. Eu estou começando a afundar. Porque Pedro começou a prestar atenção no vento. Até então ele não estava prestando atenção no vento. Até então ele estava prestando atenção na ordem de Jesus. E andou, não ligou para a água, andou. Mas o vento bateu nele e ele começou a ficar com medo. Diga comigo, medo. Irmãos, o medo, ele não é maldição. Mas na região da fé o medo não habita. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso? O medo é bênção. Quer ver um exemplo? Tem um homem armado ali e você tem medo de morrer. O que você faz? Não passa por ali, não é? Tem um leão ali, o leão vai me atacar, do avorto. Então o medo é uma bênção. O medo é uma bênção. A sua vida vai ser preservada. Se as pessoas não tivessem medo, o que não seria do mundo, né, irmão? A gente vivia colocando a mão no fogo, né? Dando tiro na cabeça, não é? Ninguém tem medo de morrer. Nós vivia acontecendo atrocidades por aí. Então o medo é uma bênção. Mas na região da fé, irmão, na região da fé, o medo não habita. Não pode habitar. Eu não posso ter fé, ter uma atitude de fé e ter medo. Eu não posso praticar a minha fé e ter medo. O medo não pode habitar na região da fé. O medo vai me fazer afundar. O medo vai fazer eu duvidar do que Jesus falou. O medo vai fazer eu perder a visão da palavra. O medo vai me tirar da bênção. Queridos, quem acredita não tem medo. Não pode ter medo. Satanás, ele sabe disso, irmão. E Jesus falou que ele é como um lobo devorador que ataca as ovelhas e espalha as ovelhas. Se nós abrirmos no capítulo 12, aliás 10 do Evangelho de São João, versículo 12, se alguém quiser ler,
Aliás, no versículo, isso mesmo, 10, 12. Olha aí o que o lobo faz. O lobo arrebata e dispersa. O lobo arrebata e dispersa. Olha o que Pedro disse acerca de Satanás. Esse lobo aqui representa o diabo, amém? Pedro capítulo 5, versículo 8. Alguém quiser ler? 1 Pedro 5, versículo 8. Olha a estratégia de Satanás. Está ao derredor. Derredor é além do redor, amém? Quem está ao redor é os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Cristo habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Os anjos acampam ao seu redor e o diabo está ao derredor. Mas ele estando ao derredor, olha o que ele faz. Brama como leão, buscando a quem possa tragar, bramando, rugindo, gritando, trazendo pavor. Queridos, pensa, eu nunca ouvi, mas deve ser coisa terrível, né? O rugir do leão, né? O rugir do leão, irmãos, ele é tão alto que ele alcança 8 quilômetros. Lá na África é plano, né? É planície, né? É planície. Ele rugia aqui e o rugido dele vai até lá. Ou seja, num diâmetro de 8 quilômetros, você ouve o seu rugido. Agora, por que Satanás ruge? Por que o Satanás brama? Para espantar as ovelhas. Ele começa a bramar, começa a rugir. Para quê? Para você se apavorar, para você sair, para você correr. E quando você corre, o que acontece? Você fica só. Imagina, você está aqui com os irmãos estão orando por você, Jesus está com você. Aí o diabo começa a rugir, a bramir, a dizer que não vai dar certo, a falar coisas horríveis para você. De repente você, vou sair daqui porque aqui não está dando certo. Você corre, é tudo que ele queria. Você correu. Quando você correu, você está só. E você estando só, irmão, você é presa fácil. O lobo faz a mesma coisa. O lobo ataca o rebanho e a dispersa. Quando as ovelhas são dispersas, aquela que fica só, ele arrebata. Ele arrebata. E diga-se de passagem, irmão, você andando sozinho, você tem mais medo do que você andar de 2, não é? Quando você está de 3, você tem menos medo ainda. De 4, menos. Está uma multidão andando. Ixi, mano, tá tranquilo. Por quê? Porque a companhia um dos outros traz segurança. Não é assim? Mas o diabo, ele quer dissipar, quer você sair do meio do povo de Deus. Ele brama, ele ruge, ele te apavora para você correr. Quando você corre, o medo vem. O medo vem. O medo entrou, irmão. Mas o medo entrou, meu irmão. Não tem jeito não, irmão. Você afunda. Você afunda. Você afunda. O medo, irmão, ele faz você esquecer que você sabe nadar. Pedro, será que Pedro não sabia nadar, irmão? Ele era pescador. Será que pescador não sabe nadar, irmão? Lá no capítulo 21 de São João, diz que Pedro estava no barco. Quando ele viu Jesus, ele pulou nas águas e foi até a praia nadando. Pedro sabia nadar ou não sabia? Pedro sabia nadar, mas o medo entrou no coração dele. Esqueceu que ele sabia nadar. O medo tirou de Pedro a habilidade de saber nadar. Quem já ouviu falar de pessoas que paralisam diante do medo? Você sabe correr, mas você esquece que tem perna, né? Tem gente que perde a voz, não consegue gritar. O medo tira de você as suas habilidades. Medo, queridos, o vento tirou a atenção de Pedro da fé de Cristo. Jesus disse, pegou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você prestou atenção no vento? Irmãos, se eu ficar prestando atenção no
que está acontecendo em minha volta, a minha fé não vai vingar. Amém, irmãos? Vai vingar. Estamos aqui, pequeno número ainda, não estamos? Ainda estamos. Mas se você ficar prestando atenção nisso, você vai dar o fora, irmão. Você vai pular fora, vou ficar aqui com esses irmãos nada. Ali tem mais gente. Deus está lá. Você não vai ver acontecer. Quem tem fé não olha as circunstâncias. Diga comigo, aquele que tem fé no Senhor não olha as circunstâncias. Não olha as circunstâncias. Olha, Deus está conosco aqui e vai dar tudo certo e vai dar vitória. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Não olhe a circunstância, não olhe o vento. Não preste atenção no vento. Preste atenção em Jesus. Preste atenção na ordem. Se Ele disse que é para mim ir, eu vou. O vento está batendo, continue andando. Não preste atenção no vento. As pessoas estão gritando. Não vai, você vai afundar, você vai afundar. Não ouçam o que as pessoas dizem. Olhe para o que Jesus disse. Queridos, quem anda por fé não fica prestando atenção nos 5 sentidos, né? Que é visão, audição, paladar, olfato e tato. Marta disse para Jesus, já cheira mal, né? Estava prestando atenção no olfato, né? Não, Senhor, olha o cheiro, está dizendo que está morto, já cheira mal. Não preste atenção no tato. Está fedendo, não importa. Preste atenção no que Deus disse. Tire a pedra. Tire a pedra. Creia. Está fedendo, não importa. Não desconsidere o fedor. Amém? Quem anda por fé desconsidera o fedor. Teve que tocar. Andar por tato, né? Por tato. Só se eu tocar. Se Jesus está aqui, eu quero tocar nele. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quer tocar em Jesus? Toca no seu irmão aí. Jesus está nele. Quem anda por vista, irmão, não triunfa na fé. Se eu ver, se eu tocar. Quem anda pelo olfato não triunfa na fé. Está cheirando mal. Quem anda pelo ouvir não triunfa na fé. Imagine se o cego Bartimeu tivesse dando ouvido, meu irmão, ao que os outros estavam dizendo. Cala a boca, fica quieto, cego. Não é só você que é doente, não. Tem muita gente aqui para ser curado. Cala a boca, fica quieto. E quanto mais as pessoas diziam para ele, cala a boca, aí que ele gritava mais alto. Ou seja, quem anda por fé não ouve o que os outros dizem. Quem anda por fé não presta atenção no vento. Quem anda por fé não presta atenção no vento. Irmão, pare de prestar atenção no vento, pare de prestar atenção no que você vê, no que as pessoas dizem, no que você sente. Ouça a palavra de Deus e creia nela e triunfe em nome de Jesus Cristo. Andar por fé, irmão, é andar igual a Abacuque. Abre a sua Bíblia aí, no livro do profeta Abacuque. Olha só o que aconteceu, irmãos. Abacuque, você vai voltando para trás aí de Mateus. Você vai voltando para trás que você acha fácil. Capítulo 1. Olha aí que eu vou achar também. Capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Os irmãos acharam Abacuque? Os irmãos estão bons de Bíblia, hein? Graças a Deus por isso. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não sua. Deus está dizendo, eu vou enviar um juízo sobre Israel. Eu vou levantar os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não sua. Versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo. Os leopardos são um dos animais mais rápidos da terra, ou o mais rápido. E ele disse, os cavalos desta nação são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que o lobo. À tarde, está dizendo, eles são mais inteligentes, mais perspicazes que o lobo. Vai armar armadilha. Os seus cavaleiros espalha sobre toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe,
voarão como águia que se apressam à comida. Olha só a qualidade dos caldeus. E esse povo viria a destruir Israel. Esse povo viria a destruir Judá. Versículo 9: virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia, ou seja, vai levar vocês cativo. Aí no capítulo 2, irmão, Deus disse para Abacuque, preste bem atenção, Deus ia trazer juízo sobre toda a nação por causa do pecado. Aí o capítulo 2, versículo 4, alguém leia. Olha o que é que ele está dizendo. Calma, Abacuque, porque o justo vai viver da fé. Calma, Abacuque, eu vou destruir a nação, eu vou levar vocês cativos, até os justos, muitos justos serão cativos, muitos justos serão prisioneiros, mas calma, porque eu vou sustentar o justo, porque o justo vai viver da fé. O justo não vai morrer, o justo vai viver da fé. Aí no capítulo 3, irmão, versículo 17 a 19, olha o que ele diz. Isso é triunfar na fé, porque ainda que a figueira não floresça, porque essa nação vai vir e vai levar tudo, vai levar todo o plantio, vai destruir as árvores, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, essa nação vai vir, vai pegar todo o fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e no campo não produz alimento, essa nação vai vir, vai roubar o nosso alimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, essa nação vai vir, os caldeus vai vir, e vai arrebatar as ovelhas, vai arrebatar a malhada, vai levar as vacas, e nos currais não haja vacas. Tudo isso vai acontecer. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé, é não olhar as circunstâncias, é não olhar as circunstâncias. O justo vai viver da fé, não olhe as circunstâncias, viva por fé, viva por fé, não olhe a circunstância, não repare no vento. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor Jeová é a minha força, o Senhor Jeová é a tua força, o Senhor Jeová vai fazer os seus pés como da corça, e fará você andar sobre as alturas. Creia no Senhor. Jesus pegou a mão de Pedro e disse: por que você duvidou? Por que você prestou atenção no vento? Por que você prestou atenção no vento? Por que você não confiou no que eu disse? Irmãos, se eu tomo uma atitude de fé, de repente começo a reparar nas coisas que estão em minha volta, é sinal que a minha fé é pouca, é pequena. E se eu não confiar no que Deus está dizendo, o medo vai entrar no meu coração. E quando o medo entra, irmão, você esquece que você sabe nadar, você afunda, aí você é presa fácil. O diabo vai fazer de você sua presa. Saia dessa região do medo, creia na palavra do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Fique nessa palavra. Eu estaria falando da fé crescente, mas semana que vem eu falo da fé crescente. Hoje nós falamos da fé pequena. Amém? Glórias a Deus. Para mim não ter uma fé pequena, eu preciso crer no que Jesus está dizendo, eu preciso exercer, e eu tenho que deixar de olhar em minha volta. Quando eu passo a olhar no que Jesus está dizendo, confiar na palavra dele, a minha fé começa a triunfar. Glórias a Deus por isso. Alguém deseja louvar o Senhor para a gente recolher dízimos e ofertas?